Precisa saber antes de fazer a sua lipoaspiração? A primeira coisa que eu vou te dizer é que neste vídeo você vai saber tudo o que você precisa. Porém, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque assim você receberá sempre que nós postarmos coisas novas, conteúdos novos, você vai estar recebendo tudo o que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa entender para fazer uma lipoaspiração é que a lipoaspiração é sim segura, desde que você faça com um profissional habilitado, desde que você faça em um ambiente seguro. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa estar em um ambiente seguro, com anestesista, em um hospital que tenha infraestrutura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vocês me perguntam muito é se vocês precisam estar dentro do peso para fazer uma lipoaspiração, e a resposta é sim. Por quê? Porque a lipoaspiração ela não é para emagrecer. A lipoaspiração ela é para te dar contorno corporal. Então o ideal é que você esteja no seu peso adequado, que você tenha o índice de massa corporal adequada. Lembrando que o índice de massa corporal nem sempre é calculado somente com peso e altura, porque você pode ter no seu peso uma quantidade de massa magra muito alta, então o seu índice de massa corporal ele pode ser um pouquinho mais elevado. O ideal para isso é que você faça uma bioimpedância. Por isso que todos os nossos pacientes que vão fazer cirurgia passam primeiro pela bioimpedância e pela nossa nutróloga. Outro ponto importante, eu posso enxertar a gordura que foi lipoaspirada? E a resposta é sim. Quanto eu posso enxertar? Isso depende muito do seu contorno corporal, de quanto você deseja. É óbvio que a gente tem um limite para retirada, da gordura, dependendo de qual o seu peso e sua altura, porque a gente pode ficar entre 5% e 7% do peso corporal. Então a gente calcula dentro do seu peso uma quantidade de 5% a 7% que a gente vai poder retirar dessa gordura. E essa gordura, a partir daí, é tratada e a gente pode enxertar na região glútea ou nas mamas para te dar o contorno desejado. Uma coisa que os pacientes têm procurado muito também, a enxertia de gordura na região trocantérica, para dar um efeito mais de um corpo mais torneado, Não é a região do culote, é um pouquinho mais acima, onde a gente tem um buraquinho. Então a gente consegue afinar a cintura e dar um contorno mais de pera para o corpo. Outro ponto importante que vocês precisam entender: nem toda a gordura eu posso enxertar. Não, porque a gente retira uma quantidade muito grande. Então a gente vai selecionar quanto vai enxertar, em torno de 400 ml mais ou menos em cada glúteo. É super suficiente para a gente ter um contorno muito bonito. Mas é lógico que vai depender muito do seu corpo e da sua composição corporal. Além da enxertia, da gordura retirada do seu corpo na região glútea e nas mamas, a gente também utiliza hoje, para uma lipo de alta definição, a enxertia de gordura guiada por ultrassom no reto abdominal, para dar aquele efeito de gominho mais marcado. Então é possível, na lipo de alta definição, para quem gosta, deixar aquele aspecto mais malhado do corpo, do seu abdômen. Outra pergunta muito interessante que vocês sempre me fazem é sobre o pós-operatório. Quanto tempo eu preciso ficar de repouso no pós-lipo? O pós-lipo, você precisa ir de pelo menos uns 7 dias para se recuperar, porque a lipoaspiração, ela não tem tantas restrições. A restrição maior é de você tomar sol, porque você não pode se expor ao sol. A atividade física ela é restrita porque a gente também precisa ir recuperar o sangue que perdemos, porque pode te dar uma tonteira na hora de uma atividade física muito intensa. Para dirigir também, esse é o ponto. Eu posso dirigir após a lipoaspiração? Você até pode dirigir desde que você esteja bem hemodinamicamente. O que significa isso? Que você não esteja anemiada, que você não esteja sentindo tonteira, que você esteja se hidratando bem, fazendo toda a sua alimentação muito regrada. Então, são restrições que variam muito de uma pessoa para outra e da quantidade que foi retirado de gordura. Mas é possível você retornar às suas atividades mais ou menos 5 a 7 dias após, dependendo
de quanto foi retirado de gordura e dependendo de como você esteja no seu pós-lipo. Na lipoaspiração é importante o uso do dreno no pós-operatório e muitas vezes sim, a gente precisa usar o dreno, principalmente quando a gente utiliza muita tecnologia. Existem algumas tecnologias que emulsificam muita gordura e a gente precisa infiltrar uma quantidade muito grande de soro fisiológico com adrenalina para que sangre muito pouco a lipoaspiração. Então é importante sim o uso do dreno. E o dreno geralmente ele fica na região posterior, ele fica nas costas. Então a gente não precisa colocar o dreno no abdômen. Vocês sempre têm dúvidas sobre isso, mas aonde vai ficar esse dreno? Quanto tempo eu preciso ficar com esse dreno? E o tempo, ele é muito variado também, porque o dreno ele só vai ser retirado a partir do momento em que você não tiver um débito muito alto e que o dreno não estiver enchendo muito. Então, mais ou menos, para dar uma ideia para vocês, isso dura em média 3 dias. 3 dias é o tempo que fica drenando mais esse dreninho que a gente precisa sim manter ele em casa com vocês. Mas é muito fácil mobilizar esse dreno, vocês não precisam ficar com medo. A gente ensina, a gente tem vídeo para vocês explicando como você deve fazer em casa. E se você por acaso, doutora, eu não quero de forma nenhuma mexer com esse dreno, a gente tem uma equipe de enfermagem que pode até você ou a nossa fisioterapeuta que vai te ajudar a fazer tudo isso e você não precisa se preocupar em manipular o dreno. Na lipoaspiração também é adequado a gente usar o taping no pós-operatório. Nas minhas pacientes, a fisioterapeuta ela vai já direto no centro cirúrgico e coloca o taping. Para que ele serve? São aquelas fitas coloridas que vocês sempre veem aí um monte de gente postando. Ela tem vários formatos, formato de polvo, né, que fica aquelas tiras em todo o corpo do paciente, ou tem o formato de cobrir todo o corpo mesmo. Quando a gente vê aquela fita cobrindo todo o corpo, é mais para contenção. Então, em alguns casos, a gente precisa conter com taping. Em outros casos, a gente coloca o taping para ajudar na drenagem no pós-operatório. E aquele formato de polvo é o que mais ajuda nas drenagens. Para isso, a gente precisa de uma fisioterapeuta habilitada, que possa ir em centro cirúrgico, que saiba como se portar dentro de um centro cirúrgico, toda aquela forma de asepsia, como colocar. Então, a nossa fisioterapeuta, que é a doutora Loren, ela está super habituada a ir ao centro cirúrgico para fazer esse tipo de taping. E o taping, além de ajudar na drenagem e na contenção, ele faz uma imobilização do tecido. Então, quando você imobiliza o tecido, te dá mais segurança, né, para se movimentar no pós-operatório. As pacientes ficam muito seguras quando estão com taping. Esse é outro ponto muito interessante do taping. E vocês podem tomar banho, vocês podem fazer toda atividade com o taping que não vai te dar nenhum problema. E ele também é hipoalergênico, ele quase não dá alergia, é raríssimo a gente ter alergia. O que vocês precisam entender é que muitas pacientes têm reação ao taping, não é pelo taping em si, é pela forma como ele foi colocado, porque o taping ele não pode ser tracionado na hora da colocação. Então é muito importante que você saiba quem colocou e como colocou, porque a alergia é muito raro. Então as reações geralmente são por má colocação do taping. Quando nós falamos em um período de recuperação de mais ou menos 7 dias para o retorno às atividades normais, a gente está querendo dizer que a lipoaspiração ela é muito segura para você voltar à sua atividade, mas isso não quer dizer que você pode tomar sol, ir à piscina, porque se você tiver algum roxinho, lembre-se que esse roxo ele pigmenta. O sangue ele tem hemosiderina, que quando depositado ali embaixo da pele fica com aquele aspecto arroxeado e isso pigmenta a pele e depois para retirada é muito difícil. Aí a gente precisa de laser, de peeling, é muito complicado. Então, para ir à praia e à piscina, precisamos de um tempo em que você não tenha mais edema e que você não tenha mais roxinhos. Outra coisa que vocês precisam entender muito na lipoaspiração é que o resultado não é imediato. O resultado demora. O resultado, a gente vê resultado definitivo em torno de 3 meses. Então, até 3 meses, você ainda tem edema, ainda está regredindo, ainda está o enxerto pegando
Então a gente precisa desse tempo, vocês precisam ter paciência para ver realmente o resultado da sua lipoaspiração. Se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque assim você receberá sempre que nós postarmos coisas novas, conteúdos novos, você vai estar recebendo tudo que você precisa saber.